Olá, meu nome é José Antônio. E o meu é Maria Rafaela. Hoje na aula vamos aprender sobre as teorias da aprendizagem. Os teóricos são Piaget, Vygotsky, Vallon e Ausberg. Nós somos alunos da UERN, do Polo Guamaré, do curso de Licenciatura em Educação do Campo. Jean Piaget. Vamos aprender sobre a assimilação e acomodação, alguns estágios do desenvolvimento. Na assimilação, o processo de integração dos dados da experiência nas estruturas do sujeito. Já a acomodação é a modificação das estruturas do sujeito para se adaptar aos novos elementos oriundos do meio. Como assim, na assimilação a gente tem os conhecimentos que o indivíduo já tem adquirido, e na acomodação é os conhecimentos que ele vai adquirir. Então é uma relação da assimilação com a acomodação, e temos aí já para conectar com eles a adaptação com o meio. Os estados de desenvolvimento humano de Piaget: o sensório motor de 0 a 2 anos, pré-operatório de 2 a 7 anos, operatório concreto de 7 a 12 anos, operações formais a partir de 12 anos. Os estados de desenvolvimento humano de Piaget: o sensório motor é quando o indivíduo entende o mundo através das sensações e ações físicas. O pré-operatório já entende o mundo através da linguagem e imagens mentais. O operatório concreto entende o mundo através do pensamento lógico e categorias. Operações formais entende o mundo através do pensamento hipotético e raciocínio científico. Agora nós iremos ver essas teorias, a teoria da zona de desenvolvimento proximal de Levi-Vygotsky. Nós temos aí representado a zona de desenvolvimento proximal de Levi-Vygotsky, né? E aí nós temos ela representada como uma ponte, uma mediação entre a zona de desenvolvimento real e zona de desenvolvimento potencial. A zona de desenvolvimento proximal, ela pode ser representada como a mediação do professor e o aluno, né? E o conhecimento a ser adquirido. Aí, na zona de desenvolvimento real, nós temos o saber atual, o saber que o aluno já tem a partir das suas experiências reais, né? E do outro lado da ponte, nós temos a zona de desenvolvimento potencial, que é o saber que ele vai alcançar ainda, né? Não é uma experiência que ele ainda não tem. E a mediação, que é o professor, desses dois lados aí, entre o aluno e o saber a ser alcançado, é a ponte, né? O professor ele vai fazer a ligação entre o aluno e esse saber a ser alcançado. Para nós compreendermos melhor, nós temos aqui descrito esses conceitos. A zona de desenvolvimento real é a capacidade da criança de desenvolver tudo o que aprendeu sem a necessidade de ajuda de um adulto. Então, é ali o conhecimento das suas experiências reais, né? O que ela já adquiriu ali até o momento. E a zona de desenvolvimento proximal é a aprendizagem por meio da mediação do professor ou de uma pessoa experiente. E a zona de desenvolvimento potencial é o saber a ser alcançado, ou seja, o que a criança ainda não construiu, aquilo que ela não sabe e não consegue fazer sozinha. Por isso que ela precisa de ajuda de uma pessoa para adquirir esse o saber, né, que deve ser alcançado por ela. Em Vallon, estágio do desenvolvimento e o papel das emoções no desenvolvimento. Nós temos aqui os estágios de desenvolvimento humano segundo Vallon, né? Primeiro nós temos o impulsivo emocional de 0 a 1 ano, onde a afetividade orienta as primeiras ações do bebê, né? As questões ali afetivas entre os pais e o bebê, ela faz com que isso oriente o bebê a ter as suas primeiras ações. O sensório motor e projetivo
de 1 a 3 anos, o andar e a linguagem é um dos meios para a criança ter acesso ao mundo dos símbolos, né? A partir desse momento, a criança já começa a andar, a falar as primeiras palavras, a interagir ali com objetos, cores, né? E ali, através desses símbolos, ela aprende aí, tem acesso a esses símbolos, aprende a falar o nome. Personalismo, de 3 a 6 anos, a construção da consciência de si, que ocorre pelas interações sociais e afetivas. Então, a partir desse estágio aí, a construção da consciência de si mesmo, né? Ali da personalidade ali da criança. Isso ocorre pelas interações sociais que ela tem e afetivas. A categorial, de 6 a 11 anos, o desenvolvimento da capacidade de memória e atenção, né? A partir desse estágio aí, ao desenvolvimento da criança e do pré-adolescente aí, né, 11 anos, o desenvolvimento da capacidade de memorização, de absorver ali o conhecimento e de atenção, né? A adolescência, a partir dos 12 anos, crise pubertária, que impõe a necessidade de uma nova definição dos contornos da personalidade, em virtude das mudanças corporais. Então, aí, nessa crise, na adolescência, a crise pubertária, né, que exige aí uma necessidade de de uma nova definição, ali da personalidade, isso em virtude das mudanças que acontecem no corpo, né, do adolescente. E para Valon, todos esses estágios aí, eles podem passar por interferências, eles podem retrocederem nesse estágio de desenvolvimento e também pode ter aí uma volta por cima. Então, isso não quer dizer que todas as pessoas elas vão passar aí em ordem aí por esses estágios de desenvolvimento. Possa ser que algumas pessoas elas parem em determinado estágio e retroceda, e outras possa ser que esteja bem atrás, mas possa ser que dê a volta por cima. O papel das emoções no desenvolvimento. Para Valon, as emoções elas são muito importantes na aprendizagem, porque ela pode propulsionar a aprendizagem e também ela pode inviabilizar a aprendizagem. Ou seja, a partir do momento em que, por exemplo, algum aluno ele tem alguma questão envolvida familiar, emocional, sei lá, às vezes de desprezo, às vezes violência, às vezes de traumas, né? Isso pode inviabilizar a aprendizagem do aluno. Temos o exemplo do medo, né? Que impossibilita que a criança raciocine de forma efetiva. E temos a aprendizagem também pode ser, a emoção ela pode ser também uma propulsora da aprendizagem. Por exemplo, a motivação ali, as questões de, por exemplo, a criança ela ser motivada no seu lar, ali com o professor, junto ao professor, ela entender o significado de todo aquele conteúdo que o professor está falando, e ali ela vê que aquela situação pode fazer com que ela tenha um futuro melhor, um futuro melhor, e isso pode com certeza ser uma propulsora da aprendizagem, né? E uma das coisas que podem inviabilizar essa aprendizagem hoje é o bullying, em que muitas crianças sofrem e com isso a aprendizagem delas são prejudicadas. David Algebra. Aprendizagem significativa, aprendizagem memorística ou mecânica. Mapas conceituais. Na teoria da aprendizagem significativa e mecânica. Na aprendizagem significativa, há uma interação entre a nova informação e o conhecimento já existente, na qual ambos se modificam. Como assim? Na a aprendizagem significativa, ela ocorre quando uma nova ideia se relaciona aos conhecimentos prévios, que são os conhecimentos que o indivíduo tem adquiridos. Já na aprendizagem memorística ou mecânica, na qual o novo conhecimento é armazenado de maneira arbitrária e literal na mente,
do indivíduo, não interagindo com a estrutura cognitiva já existente, desta forma não adquirindo significados. A aprendizagem memorística, como podemos dizer, um exemplo, quando o indivíduo vai fazer uma prova, ele decora o assunto para fazer essa determinada prova, mas ao passar esse decorrer da prova, ele já não vai mais se lembrar desse assunto que ele decorou, memorizou. Como temos aqui na imagem um exemplo. Desejo uma educação em que eu aprenda a criar, pensar diferente, pesquisar, estudar, que dê valor à minha curiosidade, talento, arte e interesse. Esse primeiro conceito é da teoria da aprendizagem significativa, onde a gente vai aprender além de memorizar o assunto. E já nesse outro conceito, digo não a uma educação que só me ensina a memorizar conteúdos. Então, assuntos em que memorizamos e ao decorrer do tempo esquecemos. Podemos memorizar agora e daqui para um minuto ou depois esquecer o assunto. Mapas conceituais. Os mapas conceituais, eles representam relações significativas entre conceitos na forma de proposições. Uma proposição consiste em dois ou mais termos conceituais, ligados por uma unidade semântica. Como temos aqui um exemplo de o que são figuras de linguagem. O que são de figuras de linguagem está como um conceito principal, está central. E ao redor vemos os subtemas do mapa conceituais. Aqui temos as referências bibliográficas. Obrigada pela atenção. Até a próxima aula.